Fala galera, tudo bom com você, professor Daniel aqui na área? Vamos fazer aqui dois exercícios sobre magnetismo, somente a parte introdutória. Então fica comigo nessa aula que nós vamos resolver duas questões rapidola aqui no nosso canal sobre magnetismo. Então após a vinheta a gente continua, galera. Vamos lá então. Bem, galera, eu sou o professor Daniel, professor aqui no canal Exatas e Minutos. Vamos lá, galera, resolver essa questão de magnetismo, ó. A primeira questão ele diz o seguinte, ele fala que é a falsa. Ele fala sobre o campo magnético terrestre, assinale a alternativa falsa. O polo norte magnético encontra-se no polo sul geográfico. Galera, se você fazer aqui a representação do planeta, mais ou menos, nós vamos adotar o planeta Terra como se fosse um grande ímã. Então esse vai ser o nosso norte geográfico e aqui nós teremos o nosso sul magnético. Perdão, o sul geográfico. Vamos colocar aqui, tá? Então, ou seja, esse aqui vai ser nosso sul geográfico. Uma coisa que é interessante é entendermos o seguinte, tá? Como a Terra ela tem metais pesados, que nesse exato momento ela está girando junto com a crosta terrestre, ela vai gerar um campo. Esse campo ele é a nossa magnetosfera do planeta, ok? Então, o que acontece? No Polo Sul já, perdão, aqui o norte geográfico, ele vai ser o nosso sul magnético, e o nosso sul geográfico vai ser o nosso norte magnético. Uma coisa que quando você estuda sobre o ímãs, uma coisa que é interessante, a questão da orientação das linhas, as linhas de campo do nosso campo magnético. Sai do norte e chega onde, professor? No sul. Então, se você entendeu isso na aula de magnetismo, fica muito mais prático. Então, ou seja, o que vai acontecer? As linhas, nesse caso, adotando o planeta como se fosse um grande ímã, ou seja, sai do norte, ou seja, aqui no sul geográfico, e chega onde, professor? No norte geográfico, que será o nosso sul magnético, tá? Então, essa orientação dessa linha era chamada de cinturão de Van Halen, tá? Não é o baterista lá daquela banda de rock. Mas o Van Halen é nada mais ou menos que um físico que adotou essa ideia imaginária, que nós temos esse escudo de proteção, que será o nosso campo magnético. Agora sim, voltando ao nosso exercício, ó. Nosso exercício, ele fala também sobre isso, né? Vamos lá. Então, já sei que o norte geográfico será o nosso sul magnético. Então, essa aqui que seria a correta, mas ele quer a falsa. Então, vai embora. B. O polo sul magnético encontra-se no norte geográfico. Ó. Polo sul magnético, né? Vamos lá. O sul magnético vai ser o nosso norte geográfico. Inclusive, nós colocamos isso na letra A, né? Vamos lá. C. O campo magnético terrestre é mais fraco na região dos polos. Galera, se você observar, pelo desenho agora há pouco que nós colocamos, as linhas de campo, elas vão se concentrar onde, professor? Mais na extremidade. E como elas vão interagir mais na extremidade, então significa que a atividade magnética é mais intensa na extremidade de um ímã, ok? Então, no caso, adotamos a Terra como se fosse um grande ímã. Então, os polos, seja ele o norte geográfico ou o sul geográfico, ou seja, a questão do ímã, ele vai ser mais intenso na extremidade do planeta, enquanto que no Equador praticamente vai ser zerado, ok? Ou seja, então, o campo magnético terrestre é mais fraco. Não, é falso. Ela é mais intensa na extremidade do planeta. Letra D, o campo magnético terrestre é mais intenso nos polos. Na verdade, a letra D acaba confirmando o erro da C, tá? Então, não é essa que ele quer. A letra E, o campo magnético terrestre, surge por causa da diferença que nós comentamos com você, da rotação do núcleo e da crosta terrestre. Lembrando que no núcleo da Terra nós temos metais pesados, metais que estão girando, e esse giro gera uma corrente elétrica que gera o nosso campo magnético do planeta, ok? Classicamente falando. Vamos para a nossa letra A, questão número 2. Ao quebrarmos o ímã ao meio, devemos esperar que... Não esqueçam que quando você tem essa propriedade de pegar o ímã, professor, vou separar o norte e o sul, repara que
eles são o quê? Inseparáveis. Essa propriedade ela é chamada de inseparabilidade dos polos. Significa que jamais você vai conseguir separar o norte e o sul. Você acaba gerando outros pequenos ímãs, que vai me dar a alternativa correta, nossa letra C, ok? Então, galera, essa foi a nossa aula para você de magnetismo, bem básico mesmo para você entender bacana os conceitos e a parte equacional, que nós vamos entrar logo mais falando sobre o campo magnético em condutores. Aí vamos falar principalmente de 3 condutores, tá certo? Então aguarda que nós vamos comentar com você logo mais após a nossa outra aula que nós vamos falar para você. Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima e fui. Tchau, tchau.